As anemias hemolíticas hereditárias são basicamente classificadas em anemias com alteração dos componentes de membrana, que é a esferocitose, liptocitose, estomatocitose hereditária, dentre várias outras. As hemoglobinopatias, que é a doença falciforme, as talassemias, também dentre vários outros exemplos mais raros. E as deficiências enzimáticas, que é principalmente a deficiência de G6PD e a deficiência de piruvato quinase. Dentro das alterações enzimáticas, a mais importante é a deficiência de G6PD. A glicose 6-fosfato desidrogenase é uma enzima essencial para a vida da pentose fosfato, que é uma via metabólica que vai fornecer energia às células. E é particularmente importante na sobrevivência das hemácias e na sua capacidade de responder ao estresse oxidativo. É uma doença hereditária, resultado de um defeito estrutural nessa enzima. Mais de 400 milhões de pessoas são afetadas por essa doença no mundo e existe uma sobreposição geográfica com o Plasmodium vivax, sendo que as variantes mais graves da deficiência de G6PD estão nas áreas onde o Plasmodium vivax é predominante. Ou seja, a gente tem o maior número de casos na Ásia, porque lá tem um grande número de pessoas. No entanto, na centro e sudeste da Ásia, a gente tem mais ou menos um 20% de prevalência no sexo masculino. O local onde a gente tem uma maior prevalência percentual é na África subsaariana e na Península Arábica, sendo que a deficiência de G6PD corresponde a 32,5% no sexo masculino. Nas Américas, algumas populações têm uma prevalência de menos de 1% dessa deficiência, mas o Brasil é considerado um local onde existe uma prevalência razoável, já que a gente tem essa ascendência africana. A deficiência de G6PD também é altamente heterogênea, mesmo dentro de uma mesma etnia. É um distúrbio ligado ao X, então ele é mais prevalente em homens. A fisiopatologia, é importante entender que no desenvolvimento embrionário feminino, um ou outro cromossomo X ele vai se tornar inativado. Um processo que é conhecido como lionização, e que em teoria deveria ser 50% do X materno e 50% do X paterno. Mulheres heterozigotas para G6PD têm duas populações de hemácias, então. Uma em que a enzima está com a atividade comprometida e a outra em que a enzima tem uma atividade normal, já que tem um cromossomo X normal sendo expresso. Mais de 200 variantes genéticas já foram descritas, lembrando, os homens tendo uma cópia do alelo, eles podem ser hemizigóticos normais ou podem ser hemizigóticos deficientes. As mulheres que têm duas cópias do alelo e que sofrem esse processo de lionização, elas podem ser homozigotas normais, com dois alelos normais, homozigotas deficientes, com dois alelos deficientes, ou heterozigotas, onde um alelo é normal e um alelo é deficiente. Nesse caso, a quantidade de células deficientes pela quantidade de células normais determina a atividade geral de G6PD nessa mulher. Então, níveis intermediários são encontrados variando de 30% a 80%. Então, mulheres homozigotas são deficientes e homens hemizigóticos também são deficientes, com níveis muito baixos de G6PD. E mulheres heterozigotas vão ter atividades enzimáticas intermediárias. Uma característica é essa correlação com a malária. E pode haver uma vantagem seletiva dos portadores da deficiência contra o plasmódio. Porém, isso ainda é controverso e o mecanismo não é completamente conhecido. O que acontece é a inibição do crescimento do parasita e o aumento da fagocitose das hemácias deficientes. O estresse oxidativo provavelmente tem seu papel, então o parasita poderia fornecer uma pequena quantidade de atividade de G6PD, mas seria insuficiente para compensar essa deficiência enzimática. Ou o metabolismo GSH diminuído no estágio de trofozoito, infectando as células deficientes, levariam a um dano na membrana, que provavelmente levaria a um aumento de fagocitose dessa célula. Devido aos baixos níveis de GSH, uma outra hipótese é de que essas hemácias seriam incapazes de gerar os derivados da ribose necessários ao parasita para que ele possa sintetizar os seus ácidos nucleicos, o que levaria a uma inibição do crescimento desse parasita dentro dessa célula. Dentro do quadro clínico, a Organização Mundial de Saúde utiliza esse sistema de classificação, onde a classe 1 é quem tem deficiência enzimática grave, com menos de 10%, com quadro de anemia hemolítica crônica, e são raros os exemplos dessa situação. A classe 2 seria deficiência enzimática grave, aqui com hemólise intermitente, porém grave nos episódios de hemólise, e normalmente associados ao estresse oxidativo. A classe 3 seria uma deficiência enzimática moderada, de 10% a 60% do normal, com hemólise intermitente, associada ao estresse, porém uma hemólise leve a moderada. Então, classe 4 e 5 não tem significado clínico. Na classe 2, maior exemplo é a deficiência de G6PD do Mediterrâneo, que está presente principalmente em caucasianos. A classe 3, o exemplo clássico, é a G6PD-A-, que é a variante mais comum na ascendência africana, que tem uma atividade normal nos reticulócitos, mas que cai rapidamente, com uma meia-vida de 13 dias. Então, só as hemácias mais antigas sofrem hemólise, e por isso o quadro é mais moderado. E a gente tem uma série de variantes asiáticos, tem pelo menos 3 variantes na China, tem uma classificação clínica de 2 ou 3. No Sudeste Asiático temos uma outra variante, classificada como classe 3, e na Índia, apesar da proximidade com a China e Sudeste Asiático, haveria uma maior prevalência da G6PD do Mediterrâneo. Quase todos os episódios hemolíticos relacionados a alterações do shunt, ou seja, do metabolismo da glutathiona, são devidos à deficiência de G6PD. Então, raramente você tem uma deficiência nas enzimas da via GSH. Isso significa que a grande maioria dos quadros hemolíticos associados a um estresse oxidativo são deficiência de G6PD. A atividade dessa enzima
enzima cai com o envelhecimento normal das hemácias, tem uma meia-vida mais ou menos de 62 dias, e mesmo as hemácias mais velhas, elas têm uma quantidade suficiente de atividade enzimática para manter os níveis de GSH, mesmo que tenha um estresse oxidativo. Nas deficiências de G6PD, a meia-vida da enzima é muito curta e por isso existe hemólise, sendo que na variante G6PD-A-, você tem expressão normal em reticulócitos que vai cair dentro de 13 dias. E na do Mediterrâneo, a meia-vida cai em horas, ou seja, toda a população de deficiência do Mediterrâneo é suscetível à hemólise, enquanto que na G6PD-A-, em geral, são as hemácias mais velhas que são suscetíveis à hemólise. Então, na presença da deficiência de G6PD, a gente tem uma alteração do shunt HMP, do metabolismo da glutationa, e na presença do estresse oxidativo, você tem oxidação dos grupos sulfidrila. Com isso, a formação de polipeptídeos de membrana, e a formação desses polipeptídeos, ele aumenta à medida que vai caindo os níveis de GSH, e a hemoglobina, ela vai tender a transformar em metahemoglobina, que vai formar globina desaturada e sulfohemoglobina, e isso são formas insolúveis, que vão se fixar à membrana e formar aquilo que a gente chama de corpos de Heinz. Então, caracteristicamente, a deficiência de G6PD tem corpos de Heinz positivos. As hemácias deficientes, então, diante de todas essas modificações, elas vão se tornar rígidas e indeformáveis e mais suscetíveis à destruição no sistema retículo endotelial. A hemólise é predominantemente extravascular, no entanto, ainda pode acontecer hemólise intravascular com hemoglobinemia e hemoglobinúria, que são vistos principalmente nas formas mais graves. Então, essa alteração, ela em geral é desencadeada por proteínas contendo sulfidrila, que são os medicamentos à base de 8-aminoquinolina e certos antibióticos. E aqui, os principais exemplos são as fluorquinolonas, a dapsona, a primaquina, a rasburicase, que é utilizada no tratamento do câncer para evitar a síndrome de liso tumoral. Alguns alimentos, como favas, então existe o hábito de se comer favas na época da colheita, que é um período em que ocorrem mais essas crises. E na China existe alguns alimentos que são favas fritas, algumas substâncias como rena, naftalina e algumas infecções também podem provocar esse quadro. Na deficiência grave existe maior risco de anemia hemolítica após o estresse oxidativo do que nos casos moderados ou leves. A lista de substâncias é gigante, dependendo de onde você lê, você vai ter diferentes elementos aí nessa lista. Outra questão importante é a icterícia no recém-nascido, cuja patogênese completa permanece incerta, mas dois fatores são mais importantes. Primeiro é que essa criança ela tem uma diminuição da eliminação hepática de bilirrubina, e a outra questão é que pode ser que simplesmente pelo aumento da hemólise ocorra uma hiperbilirrubinemia e uma maior necessidade de conjugação por um fígado que ainda está imaturo. Um estudo comparando a incidência de icterícia grave com deficiência de G6PD e com polimorfismos presentes na doença de Gilbert mostrou que isoladamente nenhum nem outro são causas de aumento de incidência de icterícia. No entanto, crianças que tenham deficiência de G6PD e polimorfismos da doença de Gilbert têm um aumento de incidência para 32% a 50% em relação a 10% naquelas crianças com alelos normais. A G6PD é utilizada tanto por leucócitos como por plaquetas, né? O mesmo gene, então vai ter o mesmo comprometimento. Mas raramente isso gera uma alteração funcional desses elementos. O que tem descrito nos pacientes com deficiência grave, né, tem que ter menos de 5% de expressão da enzima, é uma redução na resposta inflamatória na via respiratória. Com isso, essas pessoas podem ter doença granulomatosa crônica e aumento de suscetibilidade à infecção. O quadro clínico é aquilo que a gente já sabe, anemia hemolítica com corpos de Heinz, desencadeada por agentes específicos, na maioria apresentando episódios intermitentes. No entanto, as formas graves podem ter a forma de anemia hemolítica crônica grave. Em geral, a hemólise ocorre após o estresse oxidante e isso é quase exclusivo da deficiência de G6PD, mas também já foi descrito em algumas hemoglobinopatias instáveis, hemoglobina H. A maioria, então, dos sintomas são de hemólise, icterícia, palidez, hemoglobinúria com a urina de cor escura, dor lombar ou abdominal, cansaço, fadiga e cefaleia causados pela anemia. Nos recém-nascidos tem uma maior incidência de icterícia neonatal e aqui o quadro clínico da icterícia difere porque a icterícia raramente está presente ao nascimento, então é diferente, né, da icterícia associada à imunização materna pelo RH ou pelo ABO. Aqui o pico de incidência ocorre em 2 a 3 dias de vida. Há mais icterícia do que anemia, mas existe uma grande variabilidade clínica, evoluindo desde formas subclínicas até quernícteros. O diagnóstico feito por genotipagem, eu não vou entrar em detalhes, isso aqui é bem cheio de nuances, né? Então pode ser feito por sequenciamento, por análise de polimorfismo por SNP, mas a genotipagem não te dá a proporção relativa entre hemácias deficientes e total de hemácias, o que ajudaria principalmente nas mulheres heterozigotas. Os ensaios de fenotipagem podem ser qualitativos ou quantitativos, pode ser feito também análise por citometria de fluxo ou citoquímica, e o número significativo de mulheres vai ter uma atividade enzimática intermediária que não é detectável pelo teste qualitativo. O diagnóstico diferencial vai incluir inúmeras anemias hemolíticas que a gente vem discutindo, sejam herdadas ou adquiridas e outras causas de icterícia neonatal. O tratamento depende da gravidade da deficiência e do cenário clínico. O manejo da icterícia neonatal não difere da icterícia neonatal decorrente de outras causas. Na hemólise crônica, nos raros casos que vão apresentar isso, você deve fazer suplementação com ácido fólico. A gravidez é considerada segura. A doação de sangue também é considerada segura desde que a pessoa não esteja
anêmica, e existe uma exceção aí, que seria a utilização desse sangue em exsanguíneo transfusão de recém-nascidos, já que esses recém-nascidos poderiam hemolizar. Nos episódios hemolíticos agudos, o agente desencadeante deve ser removido, e esse é o principal ponto do tratamento. Hidratar de forma agressiva, principalmente se houver hemólise intravascular, e transfundir, de acordo com os sintomas da anemia, naqueles critérios que a gente já discutiu. O tratamento direcionado à lesão oxidante ou à produção de NADPH foram avaliados e considerados ineficazes. É importante entender que não existe um acordo universal sobre quais medicamentos são seguros, mas que algumas situações devem ser consideradas como de fundamental importância que essas pessoas recebam os medicamentos. O principal ponto é a profilaxia antimalárica, e a recomendação é que seja feita uma dose mais baixa e que seja monitorado o hemograma e orientado todo mundo que tem deficiência. Ou seja, é recomendado que se faça a dosagem da G6PD no teste do pezinho, para que você tenha uma noção da população G6PD disponível no país e para que essa população seja orientada a evitar esses medicamentos. Se o medicamento puder salvar a vida, como é o caso da rasburicase, e não tiver tempo de saber se essa pessoa é deficiente ou não de G6PD, não dá tempo de fazer o teste, é razoável que se forneça o medicamento e se mantenha um alto grau de suspeita. Na qualquer alimento ou suplemento duvidoso, é importante pedir aos pacientes e familiares que estejam atentos a sinais de hemólise. Os testes de deficiência devem ser realizados antes que os medicamentos relacionados sejam administrados, e é importante que aquelas pessoas que sejam identificadas como deficientes de G6PD sejam aconselhadas, né? Então existe uma chance de transmitir o gene, e as mulheres heterozigotas provavelmente vão ser portadoras, mas existe aquele risco de lineonização distorcida, de homozigose, de heterozigose composta, ou seja, não é possível prever o que vai acontecer. O teste pré-natal para a deficiência de G6PD não é realizado rotineiramente.